Está começando MG Podcast. Olá, estamos começando mais um MG Podcast, é o podcast da mídia mineira. E hoje o nosso convidado, ele é professor, supervisor, acadêmico de direito e agora vereador. Eu estou falando do William José Lourenço Jerônimo, o William da ZAF. Olá, William, prazer imenso ter você aqui hoje. Olá, tudo bem, Marcos? Olá a todos vocês, é um prazer estar aqui também. Poder falar um pouquinho da nossa trajetória de vida, contar um pouquinho da nossa história, né? Porque eu falo que o bom mineiro tem uma boa história, não é isso? Com certeza. E a gente vai começar contando um pouco mesmo da sua história. Fala para todo mundo que está nos assistindo aqui, quem é o William da ZAF? Então vamos lá então. O William da ZAF, ele é um menino que começou com os... Aliás, só te cortando aqui, já não querendo interromper, mas já interrompendo. Sim. Por que a ZAF? Isso, vamos lá. A ZAF é a escola de música que eu criei em 2009. Foi eu, o Levi e o Diego. Em 2009, Marcos, nós iniciamos um projeto de música. Antigamente eu dava aula nas casas, né? E para se tornar mais prático, ter um número maior de alunos, eu reuni esses professores e começamos lá na rua Doutor Sobral esse projeto. Lá a gente ensinava violão e tudo mais, e através do projeto de música eu comecei a fazer parcerias também com as prefeituras. Então o William da ZAF, ele se originou da Escola de Música ZAF. Hoje a escola ela está sob o comando do Levi, ele é o diretor, o professor do nosso projeto, né? Então essa nomenclatura, esse pseudônimo, a ZAF, é por causa da criação sim. da Escola de Música. Por causa da Escola de Música, então. Isso. E aí, conta então um pouquinho da sua história. Como é que você chegou a ser músico, a ser professor? Fala um pouquinho da sua história. Então, a minha vida teve início a partir dos 9 anos de idade. Eu comecei vendendo picolé. Eu sou morador do bairro Vila Reis. E na época, lá no Vila Reis, você também é da Vila Reis, né? Também sou da Vila Reis. Nós tínhamos a sorveteria do São João. Como diz o Souza, nós não somos Martim, mas somos da Vila. Da Vila, é isso aí. E na Vila Reis nós tínhamos a sorveteria do São João. Não sei se você se recorda. O São João, ele... posso dizer que ele formou muitos homens, né? Através da sorveteria dele. Uhum. E na época ele vendia picolé a 20 centavos. Só que para os vendedores ele passava a 10 centavos e vendíamos a 20. Então, eu comecei minha vida vendendo picolé numa caixa emprestada. A minha avó, ela é católica, juntamente com meu avô, então sempre eles iam a Aparecida do Norte. E quando não era o período de Aparecida do Norte, eu pegava emprestado da caixa. Você sempre procurou trabalhar para poder conquistar suas coisas, porque a gente sabe que, às vezes, aquelas pessoas, assim, que são criadas em alguns bairros de periferia e tal, às vezes procuram outros caminhos, né, que eles acham até, entre aspas, que é mais fácil, mas na realidade acaba sendo caminhos ruins. Mas você sempre buscou um caminho do trabalho, vamos dizer assim. Sim. Nunca foi fácil, né? Eu falo que o meu avô, eu fui criado com meus avós. Quando eu nasci, minha mãe retornou para casa dos meus avós, né? E minha avó conta que quando minha mãe quis arrumar uma casa e ela me pegou para morar junto com ela, eu comecei a chorar, querendo ficar com o meu avô, com minha avó, né? O meu avô chama José Lourenço, por isso que eu sou o William José Lourenço, né? E minha avó é Sebastiana de Roma. Todo mundo conhece no bairro como Dona Rominha. Então, o meu avô, ele era aposentado, e a minha avó do lar. E o salário dos meus avós sempre assim era para manter as despesas da casa. Porque você sabe que casa de avó é assim, né? Sempre vem um neto, vem um filho. Então, nunca tinha, o Marcos, assim, um valor sobrando para poder fazer as compras de outros objetos. Nunca me faltou nada, meus avós não deixaram faltar nada. Mas assim, quando tinha uma pessoa que ia à escola, vendia um objeto diferente, um lápis assim, mágico, eu não tinha essa condição de comprar. Eu ficava triste porque eu levava para casa o bilhete e voltava sem poder comprar. Eu via os meus colegas comprando e tal. Aí eu falei, poxa, eu tenho que ser provedor. E meus avós nunca eles me obrigaram a trabalhar. Só que eles incentivavam o seguinte, estude para você ser alguém na vida. Mas eu identifiquei que através do trabalho cedo, né, eu poderia ter o meu recurso para adquirir aquilo que eu sempre, assim, almejava. Então, assim, eu fiquei sem dinheiro, porque na época, né, como eu falei, eu vendia picolé pelo João. Comprava, tipo assim, 5 picolés, vendia a 20 centavos, aí dava R$1. Aí depois comprava 10 picolés, conseguia R$2. Eu me recordo que a primeira vez que eu saí para vender picolé, meu avô me prestou 50 centavos. E o meu avô era aquela pessoa, assim, muito mão de vaca, sabe? E ele falava assim, você vai ter que me pagar e tal, que o meu avô fazia questões de centavos, né? E aí eu saí... Mas é bom que ele já te ensinou essa consciência aí de mexer com dinheiro, né? Vamos dizer assim. Sim.
financeira, né? Essa consciência financeira. Sim, eu falo que meu avô não sabia ler nem escrever. O nome dele, ele desenhava, mas cálculos, questões de valores, assim, o meu avô, ele era uma pessoa, assim, exemplar, né? E ele me prestou 50 centavos. E no final do dia, eu iniciei a venda por volta de 8 horas da manhã, eu terminei, fiz R$ 5. Pensa na alegria de uma criança de 9 anos. E, tipo assim, hoje eu tenho 35 anos de idade, coloca aí quase, né, 30 anos atrás. Se R$ 5, assim, se hoje R$ 50 não tem um valor monetário muito satisfatório, na época, R$ 5 era uma fortuna, sabe? Se multiplicou por 100. Exatamente. Eu cheguei em casa feliz, eu tô muito rico, fiz dinheiro, sabe? Aí minha avó saiu, né? Minha avó foi e falou, que isso, meu filho? Me incentivando sempre. E através da venda de picolés, né? Que eu comecei... pagou 50 centavos. Paguei os 50 centavos dele. E depois mudou a cena da história. Eu passei a emprestar dinheiro para meus avós, sabe? E meu avô sempre guardava o meu dinheiro, né? Eu vendia todos os dias, ganhava 5, 6 reais. E no final do mês eu fechava com 100 reais. E quando, assim, meu avô precisava de algum dinheiro para comprar o gás, ele, William, eu vou pegar emprestado. Eu falava, o senhor vai me pagar, hein? Sabe? Aprendeu com ele. Aprendi com ele a lição. Então, Marcos, a minha vida começou através do picolé. E o meu sonho era ter um violão, sabe? O meu pai é falecido, eu sou filho do Carlinhos Chaules. Você deve lembrar do meu pai, no Vila Reis, né? Um excelente marceneiro que nós tínhamos lá na comunidade. Você tem quantos irmãos? Hoje nós somos 5 filhos, né? Então, assim, eu perdi um irmão. Eu tenho hoje o Anderson, a Whitney, né? O Pietro. No caso, o Slacks faleceu, né? Então, assim, de pais mesmo, é só o Anderson, o Whitney e sou eu. Eu brinco, eu sempre vou aproveitar aqui para ficar tranquilo, né? O www, né? Quem inventou foi minha mãe. Então, ela é o Anderson, o Whitney e o William. Então, esse negócio de... Entendeu? Quem inventou foi minha mãe, então minha mãe merece destaque, né? Verdade. Mas, enfim, a minha família é uma família bem grande. E o meu sonho era ter um violão. Inclusive, me falaram que você é primo da metade da Vila Reis, né? Não pode falar mal do Vila Reis, não, porque em geral... Com certeza, a maioria é seu parente lá. É interessante essa parte. Mas, assim, voltando a falar do picolé, o meu sonho era ter um violão, sabe? E o meu avô, ele era, assim, gostava de sempre construir as coisas, né? Ele fez um violãozinho de madeira, sabe? Com linha de pescar e tal, mas não era a minha realidade aquela. Aí eu coloquei na minha cabeça e falei assim, vou comprar um violão. Não sei se você se recorda, em frente à Catarina tinha a Casa Radar. A Casa Radar funcionava embaixo. Sim, com certeza. E o Luiz Hamilton, ele era o dono da loja e vendedor também. Depois ele passou para a filha, sabe? Pensa no menino magrinho, né? Com um carrinho de picolé, que aí já fui promovido, né? Com meus 12 anos eu fui promovido pro carrinho, sabe? Eu iniciei com 9 anos na caixa e com 12 anos eu fui promovido pro carrinho. Eu já vendia mais e tal. Era um bom vendedor, então. Bom vendedor, isso. Eu já tinha meus clientes fixos, né? O meu ponto fixo era fábrica de manufatura, vendia na porta da escola do Guido, Elerson. Então eu tinha, assim, uns clientes fixos, sabe? Então, juntava meu dinheirinho, ganhava R$ 10 todo dia, que eu já de 5 já foi para 10 no carrinho, né? Você tem a capacidade de carregar mais sorvete, tudo mais, picolés. Aí eu fui comprando meu violão, sabe, Marcos? E através dessa aquisição, eu comecei a aprender a tocar. Eu vendia num período do frio, aí pagava uma aula de música, aí fui aprendendo, aí depois entrei no conservatório. Depois do picolé, eu fui para aula de música e depois comecei a ensinar violão. Então, assim, a escola de música, na verdade, ela surgiu, né, do projeto do picolé, de uma aquisição de violão, e depois foi indo, e hoje o William das Artes se tornou essa pessoa por causa disso. Mas toda a origem de tudo é o picolé. Interessante essa história. E aí, depois que você aprendeu música, começou a dar aula, você partiu para a faculdade? Não, ainda não foi assim, não. Eu fui contratado para trabalhar na prefeitura, né? Meu sonho era ser guarda-mirim. Eu também tenho a guarda-mirim na minha vida também, né? Sim. Aí da guarda-mirim eu fui conseguir uma oportunidade na época do Tarcísio Henrique, pai, né? Não filho. Aí comecei também lá no projeto como instrutor de arte e ofício, dando aula pela prefeitura. Aí nesse período que eu tive um desejo no coração de cursar uma faculdade. O meu sonho, de novo, de criança, né? Era fazer direito. Só que família pobre, com a renda só, assim, direcionada à alimentação. Graças a Deus, a minha avó não pagava aluguel, mas o recurso era pouco, tinha remédio e tudo mais. Aí eu comecei a investir na graduação, na minha primeira formação em letras. Sim. Foi na FAFIC? Não, foi assim. Na época era a FIC. Né? A FIC, ela lançou um programa porque o curso de História estava finalizando, né, a oferta aqui em Cataguases. Aí eu fui naquele desejo de conseguir a bolsa, né?
Aí fui fazer história e tal. Todo mundo acha que eu era formado em história por causa dessa faculdade. Aí tal, passei, porém eu não fiquei entre os classificados. Aí a FIC, ela fez uma seleção e falou assim, olha, a sua nota é uma nota suficiente, você consegue cursar aqui letras. Aí na época eu falei assim, olha, então eu consigo cursar letras. Aí eu paguei, na época era R$250, era muito dinheiro, sabe? E no outro mês eu já teria que pagar a mensalidade. Aí eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? Eu não tenho recurso para pagar a faculdade. Aí eu procurei a Silvia no grupo Pódio, sabe? E ela tinha um curso à distância. Sim. Aí eu formei eu iniciei, na verdade, pela Edcom. Aí eu parei porque eu não tinha condições de dar continuidade ao estudo. Aí voltei para minhas vendas. E depois eu iniciei na Estácio e consegui concluir o curso de letras na Estácio. Aí eu ia a Juiz de Fora, não tinha o polo aqui em Cataguases, não. Uma vez por mês. Eu ia 2 vezes a cada semestre para poder fazer as provas. Eu estudava em casa, pela plataforma, e no período das provas eu ia a Juiz de Fora para fazer. Propaganda boa para Estácio. Então ela vai ter que dar um desconto aí para os Ô, alunos. Estácio, ó, podcast, MG Podcast. Então tá, mas aí então depois você teve essa questão aí de querer ser vereador, né? Isso. A ideia de ser vereador no início foi por causa de um sonho. Porque eu falo que o ser humano, Marcos, ele tem que ter um sonho. A nossa vida, né, é regida por sonhos e projetos. Desde novo, meu sonho era formar como advogado. Sabendo do valor da faculdade de Direito, eu falei assim, poxa, eu não tenho R$1.000 para poder pagar um curso de graduação. Na época, né, hoje está mais de R$1.000. Aí eu pensei, falei assim, poxa, se eu ganhar como vereador, o salário de vereador é interessante, eu consigo realizar um sonho pessoal. Além de tudo, eu posso ajudar a comunidade pelo meu conhecimento. Só que Deus, ele sempre tem um projeto maior e melhor do que o nosso, sabe? Depois que eu me formei em letras, eu fiz a 2ª graduação em pedagogia, fiz as pós-graduações, né? E comecei a passar nos concursos públicos. Hoje eu me tornei um servidor de carreira, sou efetivo em 2 cargos, e eu não precisei de ser vereador para realizar um sonho de ser acadêmico de Direito. Deus, ele me deu a base do trabalho, né? Para eu conseguir manter. Hoje eu estou no 5º período, né? Em Direito, né? Cursando Direito, a graduação de Direito. Você está cursando aqui em Cataguases mesmo? Iniciei aqui em Cataguases, iniciei na FIC. Só que a FIC, ela fechou. Eu tenho uma história assim meio triste com a FIC, eu inicio e paro com a FIC, né? E nós somos recepcionados pela Sudamérica. Hoje eu curso lá na Sudamérica, né? Entendeu? É um excelente curso. Sim, sim. Mas aí eu estou vendo que você está falando em Deus aí várias vezes. Você também é evangélico. Como é que foi essa questão aí de evangélico? Você já nasceu em lar evangélico? Ou você foi para a igreja depois? Como é que foi isso? Então, eu falo que a minha vida mesmo, ela iniciou tudo com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu comecei a vender picolé, com 9 anos de idade eu comecei a ir à igreja. Isso. A minha família, parte é espírita e parte é católica, né? A minha avó, ela nunca, assim, me pediu de ir à igreja evangélica. Com 9 anos de idade, eu comecei a frequentar a congregação da Wesleyana, na Vila Reis. Hoje nem tem mais o espaço mais. Frequentava todas as quartas. E eu comecei a caminhar com a Ivonete. A Ivonete, ela é minha prima. E também é sua prima, né? Exatamente, por isso que você falou. É metade do Vila Reis. Metade do Vila Reis é seu primo. Meus parentes, né? E isso foi em 99, mais ou menos. Eu sou péssimo para data, né? Em 99 eu comecei a frequentar a igreja wesleyana, dia 4 de abril. Foi assim, quando eu iniciei o projeto. Então você sempre foi wesleyano, você sempre já começou lá, no caso? Sim, comecei na wesleyana. Teve um período que eu, assim... saí porque eu comecei a namorar uma menina da Assembleia. Aí o pai falou assim, se você ficar na Wesleyana, você não namora aqui. Aí eu fiz uma manobra, sabe? Fiquei lá um período lá, mas só que não deu certo, eu voltei pra minha igreja, sabe? Mas a vida inteira eu fui wesleyano, sabe? Entendi. Comecei lá no Pouso Alegre com o pastor Salvino, o Fabiano também, pastor Mário Lúcio. Então a minha vida inteira foi wesleyano. Sim. E você hoje faz parte, vamos dizer assim, da bancada evangélica lá da Câmara, porque acho que foi a Câmara que elegeu mais evangélicos nessa legislatura. Acho que nunca teve uma legislatura com tantos evangélicos assim, né? Isso. Nessa eleição, né, nós conquistamos aí 6 praticamente evangélicos, né? Isso. Eu acho que esse fato é um fato muito interessante, porque eu vejo quando os grupos, Marcos, eles se organizam, né? Eles conseguem colocar seus representantes para serem o seu porta-voz, né? Então, nessa eleição diferente da outra, se eu não me engano, era o professor Jefferson, que era evangélico, e também o Gilmar Canjica também. O Gilmar Adventista e o Jefferson... Quadrangular, né? Eu não lembro qual é a igreja do Jefferson. Ele era quadrangular e ficou um tempo com a gente na Wesleyana também. E nessa eleição, nós conseguimos um número muito bom.
é um número de pessoas que nós não estamos preocupados em fazer da bancada algo doutrinário, sabe? Você até nos perguntaram, William, como vai funcionar essa questão da bancada evangélica? É algo de doutrina de igreja, como faz? Não, é algo diferente, é um grupo onde a gente conversa, pensa nas consequências antes de falar, que eu acho isso muito importante, sabe? Eu vejo que cada segmento tem que ter sua representatividade. E demorou muito para isso acontecer em Cataguases. Sempre a gente batia na tecla e falávamos assim, é muito bonito quando nós vemos a Igreja Católica reunindo, né? E elegendo um representante da Igreja Católica. Às vezes o pessoal do futebol, ele se reúne, forma também. Então, nós evangélicos nunca tivemos essa organização como nesse pleito, né? Tem gente que acha que religião e política não se misturam. Mas, na realidade, são ideologias que faz parte da sociedade. Eu vejo que se a sociedade ela é dividida em várias teologias e ideologias, eu acho que tem que ter essa representatividade no legislativo também, senão não vai representar a verdade da sociedade, né? Isso é verdade, Marcos. Outra coisa, há muito tempo, né, falava também que o futebol também não poderia se misturar nesse assunto também, né? Eu falo que tudo que diverge opiniões precisa sim estar inserido. A política... Aliás, o Canjica, além de ser evangélico, é do futebol. É do futebol, né? Eu não sou do futebol, não. Só meu time é o Flamengo. Eu falo que a metade aí dos brasileiros são flamenguistas. E aqueles que não são, choram quando o Flamengo perde, sabe? Modéstia à parte, né? Vamos pular. Vamos pular essa parte aí, né? Mas brincadeira, né? Quando você fala da política e no caso da filosofia, da sociedade, o cristão, quando realmente entende os valores, porque Cristo, ele não veio aqui pregar uma religião. Quando você olha o Evangelho, você não vê Jesus falando, olha, eu vim aqui construir a Assembleia de Deus, eu vim aqui construir a Wesleyana, eu vim aqui construir a Batista. Não são esses valores. Quando você pega Jesus, eu gosto muito desse texto, quando Jesus ele foi a uma cidade e tinha que pagar um tributo. E um dos apóstolos de Jesus disse assim, mestre, aqui tem que pagar um tributo. E quando você conhece a história, você sabe que a descendência de Jesus era isento de fazer isso, de ter aquele pagamento daquele tributo. O que ele faz? Ele fala assim, olha, eu não vim aqui para burlar a lei. Eu não vim aqui para fazer diferente. Aí ele faz uma analogia, faz uma comparação. Ele fala assim, olha, de quem é o desenho dessa moeda? Aí esse discípulo olha e fala, olha, é de César. Aí ele fala, olha, dá a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Ou seja, eu entendo que, por mais que tenhamos um sistema político, né, uma sociedade que precisa da política, e de Gênesis a Apocalipse você vê o governo de Deus, a gente tem o governo de Deus, o governo dos homens, essa forma que Deus tem de organizar a vida em sociedade, e o cristão, quando ele entende isso, e ele está no meio da política, ele faz a diferença, porque os seus projetos não serão projetos que vão penalizar a sociedade. São projetos que vão trazer o benefício para a coletividade. Então, hoje, eu falo que é muito importante ter todos os representantes de um segmento na política, até mesmo para defender seus pontos de vista. Eu falo que eu não tenho o dever de mudar o pensamento do outro. Eu tenho que convencer que essa ideia é melhor do que a outra, né? Tem gente que acha que a política é briga, mas não. Eu sempre falo com os nossos amigos, né, os nossos irmãos lá da bancada, que nós somos eleitos para fazer a diferença. Porque se a população entender o valor da bancada evangélica, o quanto ela é relevante para a cidade, eu acho que a cidade vai crescer. Porque o nosso objetivo é o crescimento da cidade, sabe? Não é oposição ao prefeito, não é oposição aos projetos sociais que tem, porque a primeira coisa que eles falaram é se vier um projeto que vai ferir os princípios evangélicos. Nós estamos ali para poder trazer a visão, falar, olha, a nossa ideologia é essa daqui, o nosso propósito é esse daqui, para tentar esse projeto ser um projeto incluso para a sociedade, não exclusivamente de um grupo, porque a política não é para um grupo, é para todos, não é verdade? É verdade. Agora, você tentou ser vereador por 4 vezes. Como é que foi essa história? Aí chegou a ponto de desistir de candidatar? Como é que foi isso daí? Então, eu sou evangélico, né, como você sabe, e não tem como esconder também a minha história na política, né? Eu comecei a minha vida, na verdade, na política, ela iria iniciar em 2009. Só que em 2009 eu estava saindo já do ensino médio para poder almejar a faculdade. O William, o ex-prefeito, ele havia feito um convite para eu ser vereador em 2008, 2009, né? Eu falei, William, eu não posso, que eu estou com um projeto de fazer faculdade e tal. Eu não estava preparado em 2009 para eu ser candidato. E em 2012 eu já me preparei, sabe? O primeiro partido que eu candidatei foi o partido PCdoB.
Aí a pessoa fala, mas você é evangélico no partido PCdoB? Eu falei assim, Comunista, eu não posso negar a minha história na política, né? Quando você não tem o conhecimento de direita e esquerda, mas você tem um desejo de ser útil, você acaba não buscando essa questão de comunismo e tudo mais. Então, eu não tinha esse conhecimento. A cada derrota... Aliás, eu acho que 90% das pessoas que entram num partido para se candidatar, eles não estão nem aí para a ideologia do partido. Eu acho que não lê nem o manual do partido. Né? Isso me custou muito. Manual não, o estatuto do partido. Isso. Isso me custou muito porque ali as pessoas me pararam, William, mas você acha certo estar nesse partido? Você sendo evangélico ou não e tal? Eu não tinha essa maldade. Eu precisei, assim, eu falo que eu nunca perdi a eleição. Eu falo que eu aprendi com cada resultado. O resultado eu iniciei em 2012 pelo partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil, tive 340 votos. Assim, me senti bem votado pela primeira vez. Simplesmente um vendedor de picolé conseguindo 340 votos. Né? Eu acho que vendendo picolé você fez muito network. Né? Exatamente. Então, assim, eu me senti muito honrado e eu comecei a estudar um pouco sobre a política. O que é direito, o que é esquerda, o que é socialismo, o que é comunismo. Então, assim, eu passei a ser um candidato já com conhecimento. E isso eu acho importante, sabe? A pessoa que deseja entrar na política, ela tem que ter essa base, até mesmo para poder defender os seus eleitores e também ser um bom representante. Não venci as eleições de 2012, participei em 2014. Aí eu já fui para um partido evangélico, eu fui para o Partido Cristão, eu fui para o DC. Só que nesse partido, na época, era o período de coligações. Então eu não tinha também aquela maldade de escolher uma coligação legal e por uma determinação da estadual eu fui obrigado a coligar com quem a estadual Belo Horizonte, né, nos mandou. Nessa eleição, 2014, né? 14? Como é que é? 12, 13, 14, 15, 16, 2016. 4 anos. Eu obtive a votação de 440 votos. Aumentou a votação. Aumentou a votação. E nessa eleição, eu recebi o título de terceiro suplente, sabe? Então, aquilo nos trouxe uma motivação muito grande e tal. E continuei os trabalhos, né? Fui para a próxima eleição. Na eleição de 2020, eu obtive a votação de 476. Aí eu fui para a primeira suplência. Aumentou também. Só que eu falo que foi uma votação... Foi qual partido de 2020? Foi pelo Podemos. Pelo Podemos. Quem foi eleito no Podemos, na época, foi o Silvio Romero e o Felipe Ramos. Tá. Então teve dois eleitos e você ficou como primeiro suplente. Fiquei como primeiro suplente. Aí o pessoal fala assim, William, mas por que você trocou de partido assim? Porque em cada eleição é um cenário diferente. Quando a pessoa conhece a ideologia de um partido, e esse partido ele é sólido, se você tem um número de candidatos assim que sempre vai disputar a eleição por ele, você consegue carregar essa ideologia por muito tempo. Eu acho que o único partido que consegue fazer isso é o PT. É o PT. Não tem outro partido. Não, hoje na nossa cidade não temos nenhuma... a quantidade de cadeira que sempre ao longo da história que tem é o PT, sabe? Em todas as eleições o PT aqui em Cataguá sempre tem um vereador eleito. Aí eu fui para o Partido Podemos, né? Disputei a eleição lá, fiquei como primeiro suplente. E aí eu tinha pensado, falei assim, vou desistir da política. Aí até mesmo eu brinquei com você, né? Falei assim, vou parar com a política, não, isso não dá pra mim não e tal. Aí o pessoal da nossa base tinha falado assim, William, tenta mais uma vez, porque você tá indo tão bem e tal. Eu já estava feliz, porque eu já estava realizando o meu sonho, que era fazer faculdade de Direito. Porque o meu motivo em entrar na política foi fazer Direito, então, sendo concursado e conseguindo arcar com já estava estudando Direito. Já estava estudando Direito. Então, assim, o meu sonho já estava assim, sendo realizado pelo próprio trabalho que a gente tem. Aí eu resolvi participar da eleição agora, essa última eleição, né? E foi uma eleição, assim, muito difícil pra gente, porque eu tive que conciliar os meus trabalhos com faculdade e campanha. Olha que doideira, Marcos. Eu trabalhava em Dona Eusébia e em Itamaraty, e à noite fazendo faculdade de Direito. Então, sobrou tempo ainda para poder fazer campanha? Na verdade, chegou a andar muito, de casa em casa, de porta em porta, ou você não fez isso? Então, foi assim. As eleições, elas começaram, tipo assim, no início de agosto, né? Agosto, setembro, mais ou menos. Eu perdi, não é que eu perdi, eu investi. Eu peguei o mês de agosto todinho, eu ensinei meus alunos a bateria de 7 de setembro, que eu tenho um projeto de ensinar 7 de setembro nas escolas. E o Alan me convidou, falou assim, William, a escola aqui precisa de um instrutor. Eu sempre trabalhei de forma voluntária, então eu peguei dos 45 dias, eu peguei o mês todinho de agosto e fiz um investimento ensinando os meninos a bateria de 7 de setembro. Depois que terminou, no dia
8 de setembro que eu fui para as ruas. Aí o que eu fazia? Eu fiz já estava em cima da hora. Em cima da hora, em cima da hora. Foi doideira, sabe? Eu fiz um acordo com a minha secretária de Itamaraty. Antes eu tentei na justiça tirar licença, porque tem uma brecha na legislação que candidatos a vereador no seu município pode pedir licença, se afastar nesse período de 3 meses, Mas né? como era outro município... Como era outro município, eu tive o meu pedido negado pelo juiz eleitoral. Aí o que eu fazia? Trabalhava, não fazia horário de almoço, chegava mais cedo, saía do meu trabalho 4 horas, aí iniciava minha campanha de 4 horas até as 6h30, 7 horas. Saía do bairro 7 horas e ia correndo para a faculdade. Nossa. Aí isso assim, foi constante. Sábado e domingo eu aproveitava, que era o período de descanso, né? Quinta e sexta eram aulas online na faculdade, então eu conseguia ficar até mais tarde. Então, geralmente chegava na casa de alguma pessoa batendo palma, olha, sou candidato a vereador Willy, espera um pouquinho, deixa eu baixar minha aula aqui. Ficava com a aula aí no celular gravada, né, e pedia o voto. Então, assim, eu praticamente usei menos de 45 dias para fazer a campanha. Só que essa campanha teve um diferencial, né, das outras. Eu consegui muitos amigos, sabe, Marcos? Muitos amigos. Eu falo que essa nossa vitória, primeiramente, foi projeto de Deus e os meus amigos, que se eu citar o nome deles aqui, eu posso pecar, que eu devo deixar de lembrar de alguém. Mas, assim, eu tive mais de 40 pessoas que, de forma voluntária, sabe, abraçou a campanha, que E aí você teve publicava. quantos votos dessa vez? Nessa eleição, eu fui para 530 votos, sabe? Foi só aumentando, né? Foi aumentando, né? E é uma votação, assim, bem... assim, eu falo que cada eleição é um eleitor diferente que a gente conquista, sabe? Por quê? Na minha primeira eleição, eu tive pessoas que votaram em mim que passaram a ser candidatos a vereadores. Alunos que eu lecionava que passaram a ser candidatos a vereadores. Então eu falo, manter a casa de 400, 500 votos não é moleza, porque você encontra uma pessoa que o marido é candidato, o irmão é candidato. Então, assim, eu falo que foi um presente de Deus, sabe? E como você sabe, não é mérito meu, mas tudo é do Senhor, né? Deus tinha falado muito no meu coração que essa eleição seria um pouco diferente, sabe? Então, fiz conforme a Aí vontade. você ficou em primeiro lugar no PL, no caso. Fiquei em primeiro lugar no PL, né? O PL, quando saiu o resultado, nós tivemos 2 eleitos, eu e o Tavares. Mas pela questão, né, que já foi até divulgado aqui no seu site, você acompanhou também. Os votos do Ricardo Dias, né? Acabou tirando o Tavares, tirando o Canga. Isso. E colocando o Ricardo e o Maguinho. E o Maguinho, isso. Eu falo que as etapas lá, né, para resumir para o eleitor, que o eleitor às vezes não sabe por que isso aconteceu. Eu falo, olha, existem regras, né, e cada regra tem uma condição. E nessa condição, eu fiquei como o único eleito do PL, sabe? Eu acho que para nós, no partido, é uma honra representar, né, o nosso partido PL e pela força que o PL também ganhou aqui na cidade, sabe? Agora, o PL apoiou o prefeito. Sim, Você sim. estava na mesma coligação do prefeito. E agora a sua atuação como vereador, você vai ser base do prefeito, você vai ser mais independente? Como é que você visualiza essa sua atuação como vereador agora? Então, Marcos, eu falo que a eleição municipal ela é um cenário totalmente diferente da estadual e no caso da federal, né? Quando se trata do município, todos os vereadores dependem do prefeito. Às vezes uma limpeza, eu sei que não é função do vereador executar a limpeza no bairro. Até essa semana teve um fato no meu bairro falando assim, falaram que você vai fazer isso. Eu falei, não, o vereador não faz, quem executa é o prefeito. Então, esse bom relacionamento, independente de ser oposição, situação, eu falo que quando acaba a eleição, acaba as brigas partidárias, porque todos é um partido só, é Cataguases. O Souza até brinca com isso, né? Souza Mendonça, quando a gente vai à programação dele, né? Então, assim, eu vejo o seguinte, enquanto o José estiver fazendo uma excelente gestão para o benefício da cidade, né, que eu tenho certeza que ele vai fazer igual ele fez há 4 anos atrás, nós estamos caminhando juntos, né? E se porventura não tiver um projeto assim, legal para a cidade, minha função como amigo, como base do governo é falar para o prefeito, tá um pouco diferente das nossas ideias. E, assim, eu falo ser oposição, simplesmente ser, eu acho que isso não é saudável para uma cidade, porque você atrapalha o crescimento, sabe? Eu acho que a próxima sessão da Câmara, quando é que vai ser a primeira sessão da Câmara? Essa é a primeira semana de fevereiro, né? Fevereiro. Dia 4, mais ou menos. Então tá, então nessa próxima sessão da Câmara, é capaz de já vir um caminhão de veto do prefeito aí, Sim. principalmente por causa dos projetos que o Rafael Moreira Sim. colocou. Você vai analisar projeto por projeto? Como é que vai ser sua atuação nisso? Então,
eu sempre falo com as pessoas, até hoje comentei com uma pessoa no Beira-Rio, quando você se candidata para uma vaga, para um cargo, você tem que trabalhar para aquela vaga. Na cultura que a gente tem, fala que o vereador ele não trabalha, né? Uns falam assim, o vereador não trabalha, só tem que ir à sessão à noite para votar. Então, no momento que eu me propus a ser vereador, eu tenho um compromisso com a comunidade. Até mesmo eu vou receber um salário por isso, né? Eu vou tirar a licença dos meus cargos para eu atuar como vereador. É claro que para cada veto que o prefeito fizer, se o projeto for relevante para a cidade, é a minha função analisar e dar um parecer diferente. Ou até mesmo corroborar realmente o Rafael Moreira excedeu nos projetos dele. Então, essa análise minuciosa é a minha função, sabe? Eu tenho que gastar tempo... Você vai fazer de forma independente. Isso. De forma independente, porque o que é bom para a cidade, e é claro também, quando o prefeito for vetar, ele vai vetar com uma base ou legal ou uma base subjetiva, porque você precisa, eu sempre falo, a gente precisa entender o seguinte, que tem a questão legal e tem a questão subjetiva. Às vezes, para o gestor, não é interessante ter esse projeto votado e aprovado, porque vai trazer para ele um prejuízo. Então, se é um projeto legal, se está previsto, então a nossa função como vereador é quebrar o veto do prefeito. Se for bom para a comunidade, se mantém, então. Se mantém, porque, assim, é claro que vou sempre falar e deixar bem claro, né? A minha intenção aqui, eu não serei oposição ao prefeito, porque nós somos da base. Eu fui eleito, né? Na base do prefeito, nós trabalhamos juntos. Então, assim, eu sempre falo com o José, falo, nós somos um time. Isso prova também a nossa unidade, que os nossos vereadores do lado, né, do prefeito sempre estão caminhando aí com a mesma ideia de votar juntos para o benefício da cidade. Volto a citar também. E às vezes também, como você está na base do prefeito, fica mais fácil você conversar com ele, né? Ô Zé, pô, esse projeto é legal para a cidade, não vão vetar, né? Vão tentar manter esse projeto. Às vezes fica mais fácil para dialogar, né? Sim, sim. E é interessante, ô Marcos, o que você está falando. Essa semana eu já precisei ir várias vezes nas secretarias. Eu falei assim, o nosso mandato vai ser diferente. Geralmente, em outras legislaturas, né, você vê o vereador, às vezes, brigando com o secretário, brigando com o prefeito e tal. Eu tenho para mim o seguinte, antes de eu ir à rádio, à mídia, para falar de determinadas situações, nós, enquanto né, pessoas que conhecem a lei, a gente tem que buscar a base. Então, eu sempre falei com os secretários e falei com o prefeito. Falei, prefeito, antes de eu sair falando que é certo ou errado, vamos analisar aqui. Por que o senhor fez isso? Por que você está indicando dessa maneira? Então, eu vou ter como argumentar sobre aquela situação. Por quê? Não lembro agora se é o Nelson Nedes, que ele falava que a oposição é burra, não é isso? Tinha um jargão desse que ele falava, né? Nelson Rodrigues, né? Ele falava que a oposição é burra. Mas eu falo o seguinte, se você faz uma oposição sem ter uma base legal, não tem fundamento você ser, né, opositor ao prefeito. Também é todo, como é que eu vou dizer, não seria oposição, seria... todo pensamento igual também não é... Se todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando, na verdade. Exatamente. Tem isso. E assim, eu até achei interessante, eu recebi um áudio de um dos meninos no grupo, né? É até ruim falar o nome, mas teve uma pessoa que me mandou um áudio de uma outra pessoa. Toda unanimidade é burra também. Isso. E essa pessoa falava do meu respeito, falava, olha, o William é muito inteligente, e a gente espera que os votos do William, né, sejam votos conscientes. Então essa é a minha intenção durante esses 4 anos, né? E o meu objetivo, assim, é fazer 4 anos de excelência. Vamos ter falhas? Então, vamos. Qual que vai ser o direcionamento do William? Você vai focar em que no seu mandato? Então, eu sou músico e sou professor, né? A parte da cultura e a parte da educação é a minha base. Hoje, provavelmente, né, a nossa atuação aí durante esse mandato vai ser na área da saúde, porque vamos assumir a comissão, né? Já, assim, ainda não foi feita a escolha das comissões, mas, assim, em conversa dos bastidores, né, há um interesse da gente ficar na comissão de saúde e também da educação. Provavelmente essas pastas, né, são as pastas que eu vou fiscalizar, que eu vou acompanhar. A minha intenção antes de ter uma denúncia da saúde, eu vou apurar direitinho. Então, a minha função na comissão vai ser essa. Então, embora eu amo, né, trabalhar com projetos sociais, mas durante esses 2, né, anos vai ser focado nessa área. Não sei no futuro como vai ser, mas a minha atuação principal agora vai ser saúde e educação. E você pretende também, lógico, fazer alguma coisa para Vila Reis? Sim, temos muitos projetos para Vila Reis, sabe? Nós estamos com as ações, né? A gente tem na Vila Reis, eu vou pegar assim, alguns pontos que precisam de atenção, né? Nós temos lugares onde tem descarte de lixo.
Então nós estamos com a ideia de transformar esses lugares como o parquinho para criança, porque a Vila Raiz não tem praça, né? Para a comunidade ter um lazer. Então a minha intenção é os lugares onde o pessoal descarta lixo, que fica aquela coisa feia, com muito mato. A nossa intenção, através da nossa emenda impositiva, é indicar um lugar para melhorar, um recurso para melhorar o ambiente do bairro. Além também da questão, a gente está estudando a possibilidade, tem um terreno em um dos bairros da nossa comunidade, que é o Carijós, é uma possibilidade de a gente fazer um negócio com o Estado para tentar levar uma quadra para lá. A gente sabe que a questão de convênio demora muito, então sim, nós temos muitos projetos para o nosso bairro, assim para toda Cataguases também, sabe? Então o pessoal da Vila Reis pode esperar que alguma coisa boa vai vir aí do seu mandato para lá. Uma não, várias coisas Várias boas. coisas boas. A gente tem aí os problemas, lá no Vila Reis nós temos o problema também do esgoto, você já foi, né, você mora na comunidade, Sim. você tem uma casa lá. Eu acho que tem 5, 6 anos que eu fiz matérias sobre essa questão do esgoto, até hoje não resolveu. Ou mais até, eu acho que deve ter uns 8 anos. Eu tive uma conversa semana passada com a engenheira da Copasa. Ela me apresentou um relatório técnico dizendo que estava perfeito, quanto a Copasa não tinha nenhum problema. Aí agora eu vou consultar o engenheiro da prefeitura e vou trazer a comunidade. Por quê? Como fiscal tem que ter trabalho. Eu falo que eu fui eleito para ter trabalho, né? O vereador que fala assim, não quero trabalhar. Então, não pode ser candidato a vereador, não. Então, meu telefone, eu quase não tenho tempo para respirar. Mensagens sobre mensagens. Existem pedidos que são dentro da pasta de um vereador, da função de um vereador, e tem pedidos também particulares que às vezes a gente fica um pouco até desconfortável para poder... confunde às vezes também, né? Acha que vereador tem que dar cesta básica, que tem que dar dinheiro, tem que pagar, mandar pix, essas coisas. O vereador não foi eleito para isso, a verdade é essa. Só que tem gente que confunde as bolas, né? Se eu fizer uma análise, Marcos, dos pedidos do dia 6 de outubro até agora, vamos pegar 100 pedidos. Desses 100 pedidos, 8 é voltada à parte da função do vereador, como o William tem um exame que está atrasado lá, o William, projeto de lei que eu fui prejudicado, 8. O restante é tudo Pix de 50, de 20, paga uma conta de água, paga de luz. Então, assim, é uma situação que a gente fica um pouco desconfortável, porque não é a função do vereador essa, mas assim, quando chega para você pedir de pagar água, luz, tudo mais, acende uma luz. Que luz? Deixa eu saber qual é o bairro dessa pessoa. Se a pessoa é do bairro X. Se eu tenho uma grande concentração de pedidos desse bairro X, me cabe como um legislador, uma pessoa que vai fiscalizar, saber por que a maioria dessas pessoas estão pedindo. Opa, lá nesse bairro não tem um CRAS. Aí a minha função como vereador Às vezes um encaminhamento para poder fazer o cadastro único, exatamente, alguma coisa já ajuda muito também a pessoa. Exatamente. E quando a pessoa... Eu aprendi uma coisa, Marcos, e eu sempre tenho levado isso para os nossos amigos vereadores também. Quando eu pago uma água, uma luz para um usuário, eu estou roubando o direito dele. Porque existe na Secretaria de Assistência Social o recurso para a pessoa ela ser assistida em caso de emergência. Então, quando eu viro, falo assim, toma aqui, estou pagando sua água, sua luz. Quando eu não faço a indicação, quando eu não encaminho ele para a secretaria que é certa para aquele atendimento, eu estou fazendo uma função de furtar o direito daquele cidadão. Então, por isso que a gente precisa sempre orientar, olha, você precisa de uma cesta básica? Tá, então eu vou te caminhar lá, a equipe técnica vai analisar, porque às vezes não é somente a cesta básica, às vezes a pessoa ela precisa de um remédio, às vezes a pessoa é uma água que foi cortada, então existem outros benefícios que essa pessoa, se for o direito dela, se ela se enquadrar dentro do perfil, porque assim, não é porque o vereador mandou que vai acontecer não, sabe? O vereador encaminha para poder ter um histórico da vida dessa... E fazer uma análise. Bom, nós já estouramos nosso tempo aqui, estamos chegando no final do programa. E eu queria deixar agora liberado para você deixar uma mensagem para o povo de Cataguases, se quiser falar sobre a sua atuação, como é que vai ser, ou deixar algum outro tipo de mensagem, você fica à vontade. Te agradecer por ter participado do nosso podcast aí. Eu gostei muito de saber da sua história, uma história exemplar, um exemplo de luta, é uma prova também que a pessoa, quando ela quer, ela consegue, se ela for persistente, se ela lutar. Então você está de parabéns. Obrigado. E deixar livre agora para você deixar uma mensagem para o povo de Cataguases. Então, Marcos, eu vou só assim resumir algumas palavras, né? Quando terminou o processo eleitoral, uma pessoa falou assim comigo assim, William, você realizou seu sonho. Porque para algumas pessoas eu passei a ser um símbolo de persistência. Porque imagina só, 12 anos batendo sempre na trave e não desistindo. Eu iria desistir agora, sabe? A pessoa falou assim, William, você realizou seu sonho. Eu falei, não. O meu sonho de menino vendedor de picolé, quando eu tinha 9 anos, era fazer a faculdade de Direito e me tornar um juiz federal.
Aí eu falei assim, se eu esperei 12 anos para que isso acontecesse, eu posso esperar mais 12 anos estudando para poder realizar o meu sonho de prestar prova para a magistratura, sabe? Eu falo que na vida da gente tudo é possível, sabe? Só não é possível se você não correr atrás, né? E se esforçar, né? E aproveitando esse momento, eu quero agradecer a todos os 530 pessoas, né? E até mesmo toda a cidade que confiou em mim nessa eleição com o seu voto. Eu falo que hoje eu não sou vereador de 530 pessoas, eu sou vereador de toda a Cataguases, né? Então, eu até brinquei com o Maguinho essa semana, falei, Maguinho, eu sou seu vereador, eu sou seu vereador, eu sou seu vereador também, entendeu? Porque querendo ou não, mesmo você sendo vereador, eu também sou seu vereador, e assim como você é meu vereador também. Então, assim, eu agradeço a Cataguases por isso. Nos próximos dias, Marcos, a gente tem um projeto de fazer o Dia do Vereador no bairro, a gente ouvir as demandas, não quero fazer um mandato só dentro da casa, eu acho que ficando dentro da casa você não consegue enxergar os problemas da comunidade. Eu quero visitar os postos de saúde, visitar as escolas, estar nas comunidades, nós vamos ter um momento de bate-papo nas redes sociais também, para poder ouvir as reclamações, receber os elogios, que é muito bom receber elogios, né? E também receber também as críticas também, sabe? Um feedback para poder saber se está indo no caminho certo ou não. Exatamente. Então, o meu compromisso que eu assumo com a comunidade é, esses 4 anos eu fui eleito para ter trabalho. Então, vocês podem me dar trabalho, entendeu? 2 coisas a gente pode dar de resposta, o sim e o não. Se for legal, sim, nós vamos correr até o final e buscar que o direito de cada cidadão seja conferido, confirmado e você receba aquilo que a lei manda. Se não for legal, infelizmente, eu não posso, né, usurpar o texto legal e cometer um crime, né? Então, assim, durante 4 anos nós vamos trabalhar. Desde o dia 2, eu estou indo à Câmara. A minha intenção é passar todos os dias, exceto quando a gente for viajar. E quero também aqui já trazer ao seu programa. A gente conseguiu, em menos de 17 dias, um recurso para a cidade de Cataguases de R$500 mil para o hospital. Já tem um pedido de 1.200.000 para pavimentação. Já pediu o deputado está organizando aí. Então, assim, eu quero deixar um mandato assim, de gratidão pelo voto de oportunidade e confiança que as pessoas deu a mim, sabe? E também trazer já de uma vez ao seu programa também, né? No final do mês agora, nós teremos também uma carreta que vai fazer os exames de vista, né, na população. Eu ainda não tenho a data fixa, porque como é agendado na Central, eu peço a vocês, nos acompanhem em nossas redes sociais, né, o Ilha da Zaf, que lá eu vou colocar o cartaz divulgando os locais. Essa carreta foi você que conseguiu trazer? Essa carreta nós estamos conseguindo trazer em parceria, né? O pastor Alexandre, ele tem um contato com o pessoal também em Belo Horizonte, e a gente ligou para lá, eles confirmaram, falaram que até o finalzinho do mês nós teremos aí esse serviço de oftalmologista para a nossa cidade, porque a fila é enorme, né? Todo dia eu tenho pedidos e nós conseguimos aí nessa parceria ter esses exames prestados aqui em nossa comunidade. Muito bem. Então é isso, parabéns mais uma vez. Nós estamos chegando ao final de mais um MG Podcast. Espero que você tenha gostado dessa história de vida que nós contamos hoje aqui. E o MG Podcast é assim, toda terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, você pode ver novas histórias, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify. A gente está com um punhado de plataforma aí, então você pode nos encontrar nessas plataformas e conhecer um pouco mais de pessoas aqui de Cataguases. Até a próxima, então, se Deus assim permitir. Tchau.